Uma boa tarde, meus queridos amados irmãos. Para todos, uma boa tarde e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, né? Não tem um melhor do que o outro, para todos em gerais. Evangélico, não evangélico, para todos. Estou dando uns ajustes aqui, e eu mesmo sou DJ, né? Começamos assim. Nós nascemos, saímos do útero da nossa mãe, nascemos, e depois começamos, né? Chorar é o que mais falta, é o que não falta. Chorar, chorar, chorar. Aí a mãe ia dia leite, comida, né? Aí depois começamos a sentar. Aí no passar de um mês, mais 2 ou 3 meses, começamos a gatinhar, gateando no chão. Aí chegando a um ano e meio, 2 anos, começamos já a andar, né? Tem vezes que começamos a andar mais cedo, uns têm mais desenvolvimento para isso. Eu não sei quantos anos eu comecei a andar, mas estou de pé, estou andando. Amados irmãos, amigos e irmãos da Palavra de Deus, aqui é o pastor Daniel em Campinas. O vento hoje é o ventilador que está... Eu tenho que colocar algo aqui para não me atrapalhar a live. Um instantinho só, meus queridos. Um instantinho só, meus queridos. Para ficar melhor, deveria ter pensado nisso antes, né? Temos que pensar antes, temos que ser mais ágil. Que nem eu falei, estamos aqui na região de Campinas. Na região de Campinas. Aqui, levando a palavra para aqueles que estão necessitados. E também para aqueles também que estão fazendo as coisas que não é de acordo com a vontade do Eterno. Quem é o Eterno? É Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, primeiramente, meu amado, eu agradeço a todos vocês por ter abrido as portas do coração e da casa, da sua televisão, para que possa deixar a minha pessoa, trazer essa palavra, entrar no seu lar. Não mais um pilantra, não mais um sem vergonha, que nem está surgindo muitos aí. Não mais um demagogo, não mais um mentiroso. Por isso que o tema do nosso trabalho é palavras da verdade. Que eu vou falar para você a pura verdade, que está nos 66 livros da Bíblia Sagrada. A pura verdade, palavras, são palavras escritas, é a boca de Deus falando conosco. Da verdade. Não vou pregar mentira para ninguém. Vou pregar mentira para quê? Para enriquecer excessivamente? Para quê? Morro, fica tudo? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder sua vida? Não adianta nada, né, meu amado? Então, prefiro mais ficar com Jesus. Com Jesus é melhor. Tem um corinho que fala: com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Na dor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. Com Jesus é melhor. Amém, meus amados? E eu me sinto alegre por estar junto com vocês, fazendo parte desse grupo, dessa elite, né? Dessa elite que está na internet, que estou vendo que daqui uns dias, a televisão aberta, estou vendo que não vai haver mais televisão aberta. É mais redes sociais, é o Instagram, essas coisas assim, YouTube, não é verdade? WhatsApp, essas coisas. Porque tudo agora é no YouTube. No YouTube, no WhatsApp, né? O mundo está sofisticando mais e mais.
escrito pelo profeta Daniel, a ciência se multiplicaria. Sim, meus amados, aí eu agradeço a vocês por mais um dia. Ontem eu não fiz nenhuma live. Ontem eu não fiz nem... não entrei no YouTube ontem. Por quê? Porque deixei para você descansar um pouco. E para mim descansar um pouco, não acarretar vocês demais. Mas eu estava meditando e pensando, né? Nosso descanso não é aqui, é lá. Então, descansar aqui para quê? Vai chegar tempo de eu descansar tanto de nem saber que estou descansando, né? Nem saber que estou descansando ali no túmulo. Isso é o que eu penso e que a Bíblia relata também, né? Que os que servem ao Senhor, ele não está morto, ele dorme no Senhor. A carne foi, que ela veio da terra. A terra, ela tem que levar o que é dela, e a pessoa tem que devolver o que é da terra. Mas o Espírito, ele volta para aquele que o deu. E quem foi que nos deu o Espírito de vida? Deus. Então, nosso Espírito retornará para Deus. Eu peço a você, meu amado, que me ajude. Deixe o like. Assine-se no canal. Se assine no canal para fortalecer o canal, para fortalecer todos os vídeos novos que vierem. É melhor para você, que já cai direto na sua plataforma, no seu YouTube, porque você é avisado dos primeiros, né? Porque você assinando o canal, se inscrevendo no canal, dando seu like, fortalece muito bem para nós, né? Fortalece muito para nós. Mas eu não estou preocupado com... Olhe bem, querer eu quero, mas não estou preocupado se você vai deixar o like ou não, ou se você vai se inscrever no canal ou não, ou se você vai visualizar ou não. O importante é que eu estou fazendo a minha parte. Não é com interesses pessoais. Apesar que... Olha, nem um YouTube fala isso. Todos precisam. Não vim dizer que um YouTube com 4 mil, 5 mil, 100 mil inscritos, ele não está também sendo abençoado. Está sim. Está sim. E dependendo do conteúdo dele, que Deus o abençoe e que seja bem abençoado. Porque ele merece. O Senhor é o que sabe de tudo e que dá todas as coisas na hora que Ele bem quer, não é verdade? Então, meus amados, deixe o seu like, assine no canal, para nos ajudar, né? A crescer. Estamos começando agora. Mas não é porque estamos começando agora que nós... estou colocando até uma dúvida, né? Porque eu não sei, Deus não me falou ainda. Mas se Deus multiplicar e nos abençoar, não pense que eu vou esquecer de vocês e nem vou sair do canal, não. É aí que eu vou trazer mais palavras, mais cultos mediante o YouTube, porque eu sei que você está gostando, porque é a palavra da verdade que eu estou te falando. E se você tem dúvida, confere comigo na Bíblia. Ou faça a sua pergunta, se eu puder te responder. Eu posso não responder no mesmo vídeo, mas no outro posso te responder. Não é verdade? Porque ninguém é sábio. Sábio mesmo é Jesus. Existem muitos sábios aqui na Terra com a sabedoria humana, mas nós queremos a sabedoria espiritual, né? Sabedoria humana também, ela é de muita valia. Mas para que nós não deixemos a sabedoria humana ultrapassar a sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual, essa que é a verdadeira, e essa é que nos fortalece, a sabedoria espiritual que vem de Cristo, né? Vamos orar ao Senhor? E ação, olha, 1 minuto para as 15 horas. 1 minuto para as 15 horas. Um clima muito gostoso, né? Chovendo um pouco, mas é uma maravilha. Um clima que eu falo tropical.
Maravilhoso. Vamos orar ao Senhor para começar o trabalho dessa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, nossas falhas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais uma noite que deitei e acordei, porque o teu Espírito está conosco e os teus anjos têm guardado nossos lar em tuas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, e com minha esposa, eu agradeço por ela ter acordado com saúde, bem, aos meus filhos também e a todos vocês, meus amados, que muitas vezes estão entrando nessa live e está vendo o pastor Daniel com toda simplicidade, né? Toda simplicidade é o que eu sou, dessa maneira, tentando levar o melhor para vocês, que é a palavra de Deus, né? Tentando explicar o melhor e aprender com vocês. E querendo que vocês também escute e dê ouvido. Deus de maravilha, abençoa, meu Pai, a meus filhos, perdoando os seus pecados e pedindo ao Senhor que perdoe meus pecados e minhas falhas, que são inúmeras. Não pense que eu não tenho pecado, não tenho falhas, são inúmeras, talvez maior do que a sua, mas o Senhor tem me perdoado pela sua misericórdia. As misericórdias do Senhor, que nem falou o salmista Davi, é as causas de não sermos consumidos. Senhor, meus pais e Pai, nos concede mais uma tarde de paz e uma noite de paz em tua presença para todas as famílias que vai ouvir essa live e para toda a família que não vai ouvir e também está lutando para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Fica conosco em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Eu já falei para vocês, quem tem me ouvido do começo, que para cantar só uma maravilha, mas louva ao Senhor. Se alguém não está gostando, né, tá pelos ouvidos, né? Mas é que eu louvo ao Senhor do jeito que está na Bíblia, do jeito que está na harpa e do jeito que eu sei louvar, com a minha voz. A voz que o Senhor me deu, né? É feia, parecendo uma taquara rachada, né? Mas eu agradeço a Deus. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, não para agradar o homem. O homem é a mulher, a criança, o jovem. Estou aqui para fazer aquilo que Deus tem me enviado, tem nos enviado. Amém? Vamos ler aqui no livro de Aos Romanos. Essa carta de Aos Romanos é paulínea. São cartas de Paulo aos Romanos, creio eu que é a primeira carta de Paulo. Depois vem aos Coríntios, né? Primeiro e segundo aos Coríntios. Em aos Romanos, capítulo 14, aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 em diante. 14, 11 em diante. É um versículo pequeno. Eu não quero me alastrar muito para não vos cansar, porque uma live muito comprida dá canseira na pessoa muitas vezes e também tem muita interrupção muitas vezes, né? Nós somos interrompidos, queremos fazer uma coisa, aí temos que pausar na palavra, aí atrapalha um pouco, né? Mas para aquele que está cheio do Espírito Santo não tem atrapalho não, né? Tudo que vem de Deus é bom. Aos Romanos capítulo 14, versículo, eu estou lendo bem de perto por causa da vista que não está muito boa. Mas eu sei que ele pode me curar. Você prega que Deus cura, batiza, salva e leva para o céu e não curou você? Não curou porque ele não quis. Talvez ele pode até curar você. No meu tempo, se eu for digno, e se o Senhor quiser, ele me cura. Paulo gemia com espinho na carne.
gemia de dores e dizia: Senhor, me cura, Senhor, me liberta desse espírito, me cura. O Senhor, teve uma hora que o Senhor até se irritou e falou: Paulo, Paulo, a minha graça não te basta, Paulo? Minha graça não é mais do que o espinho que tem na carne? Como que disse, eu não te curei porque eu não quis ainda. Aí Paulo se calou, não parou. Aí parou de falar. Nunca mais ele pediu por cura. Todos nós temos espinho na carne. Romanos capítulo 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 11 em diante. Aos Romanos, é depois de Atos dos Apóstolos, né? Aí vem, é depois de Atos mesmo. Depois de Atos, vem aos Romanos. E aqui já estão as cartas dos apóstolos. As cartas paulinas. Foi escrita por Paulo. Primeira carta de Paulo. Capítulo 14, versículo 11 e o 12. Apenas 2 versículos. Para que nossa live não seja tão extensa, né? Se vocês se agradarem, vocês vão deixando o like, vão deixando os agradecimentos, vai batendo, vai tocando o sininho para fortalecer, vai deixando as suas decisões, né? Mas se inscreva no canal para fortalecer o canal, como eu falei antes, né? Vamos lá. Capítulo 14, versículo 11, diz assim: está escrito, pela minha palavra, diz o Senhor, a minha não, do Senhor, diz o Senhor, não Daniel aqui. Eu me chamo pastor Daniel, amém? Não a minha palavra, a palavra é de Deus. Está escrito, pela minha palavra, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. É o Senhor Jesus falando. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha a palavra do Mestre, Jesus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Amados, ontem à noite, não dormi cedo, um pouco mais tarde, que minha esposa virá hoje, mas não é também porque ela vindo que eu vou dormir mais cedo, não. A hora que o Senhor me permite dormir, que me dá sono, que me chega o sono, eu vou dormir. E aqui, nem meu filho está hoje em casa, o caçula, né? Foi fazer um bico, trabalhar, né? Precisa, né? 17 anos e 3 meses. Aqui está escrito assim, Paulo, exortando a igreja. A preocupação de Paulo, meu amado, do apóstolo Paulo, e dos apóstolos também, e dos discípulos que saíram os 70 para ensinar, para que o evangelho viesse chegar a nós, era ensinar a igreja e exortar as igrejas. Agora, os apóstolos, eles tinham mais autoridade, porque apóstolo já era professor dos discípulos. Eles já tinham ensinado os discípulos, e os discípulos já tinham ido. Quando eles mandaram, vai, quando Jesus falou, vai, de 2 em 2. Não é bom andar só, não. Por isso, meu amado, aqui o apóstolo Paulo está preocupado, meu amado, preocupado que eu, a minha pessoa, e você, meu querido, se preocupe com você. Que você se preocupe em ensinar a verdade. Que você se preocupe em pregar o evangelho genuíno, verdadeiro. Que você faça a obra de Deus como ela verdadeiramente é, genuína, pura. Que ele é santo, então sua obra é santa, é puro, verdadeiro. O propósito de Jesus ter vindo na terra é para nos salvar.
Ele foi para nos salvar, foi, que ele já morreu e ressuscitou. E agora é para nos salvar também. O evangelho é para nos salvar. Para aquele que verdadeiramente crê que o Senhor Jesus é Filho de Deus. E por ele veio a salvação. Que ele é o Cristo, o Messias. Que ele é o Jesus, o Messias. Que nem eu falei uma certa feita, né? Em hebraico, né? Que ele é o Exu e Emachia, que significa Jesus, o Messias. Essa palavra não é português, em português. Essa palavra Exu e Emachia significa em hebraico. Entendeu, meu amado? Aqui no Brasil chamamos Jesus o Messias, nossa língua portuguesa, né? A nossa introdução. Então aqui ele está preocupado em que você olhe para você, ensine o que é certo. Seja um exemplo diante dos outros. Chega de ser escândalo diante dos outros. Meu amado, eu estava analisando outra noite o que tem de gente escandalizando a obra do Senhor. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O que tem de gente escandalizando a obra do Senhor, não levando a sério a obra do Senhor, não é brincadeira. Eles estão levando, tem gente levando o evangelho à brincadeira. Tem gente levando o evangelho, sabe o quê? A riqueza. Para enriquecer. Tem gente como é que se diz? Escandalizando o evangelho. Já tem gente profanando o evangelho. Já tem gente, aleluias, que desacredita do evangelho e começa, como é que se diz assim, melhor uma palavra mais agradável, ele começa a trazer escândalo para o evangelho, dizendo que o evangelho não é a palavra de Deus, dizendo que o evangelho é mentira de homens. Por quê? Porque a Bíblia, 66 livros, foi escrita por homens. Mas não um homem que anda no pecado. Eram pecadores. Mas não um homem que anda praticando as obras que eu pratico muitas vezes. Não homens pecaminosos. Não homens que não criam em Deus. Não homens que não tinham compromisso com a palavra. Eram homens que tinham compromisso com a palavra. Eram homens que foram escolhidos para ditar e para ensinar a palavra. Para me ensinar e para vos ensinar. É o que eu estou fazendo nessa tarde, aprendendo com você e ensinando você a como manejar a palavra. Tem gente que ele já está tão apostato da fé, que nem eu li na outra mensagem, que apostatou da fé em aos Romanos, apostatou, a mensagem saiu da mente dele, ele não acredita mais em Deus. E não quer que você acredite também, quer tirar a fé que está no seu coração, muito ou pouca, que a fé nossa sempre é pouca, mas Jesus tem acrescentado a cada dia, para que você fique como ele, um apostata da fé. Um apostata da fé é um mentiroso, ele não crê em Deus. Se não crê em Deus, não crê na vida. A pessoa que não crê em Deus, ele não, ou bem melhor, se ele não crê em Deus, como é que ele vai crer que ele está vivo, respirando? Como é que ele vai crer que uma menina dos olhos, foi criada para enxergar? Que não tem nenhuma bateria atrás acendendo ela? Como é que ele crê que o coração foi feito por quê? Como? Por quem? Surgiu de repente? Ou de uma vez falei da geração do macaco, que diz que o homem veio do macaco, umas teses. Cientistas
pessoas, psicólogo não, deixa eu me lembrar, mas cientista e outra classe, que eles não creem que Deus existe. Também não creem na evolução do macaco para o homem. Eles creem que o homem foi criado de uma explosão. E a Terra foi criada de uma explosão. Meu amado, como é que pode uma explosão criar alguma coisa? Cria sim, cria. Cria e cria mesmo. A explosão só cria destruição. Se você chegar agora na faixa de Gaza, está em paz. Está um pouco em paz, está em paz, né? Pela reunião que teve os países, a paz está reinando em Israel e em Gaza, com aqueles terroristas matando gente inocente, dizendo que está fazendo a obra de Deus, matando gente que não tem culpa, crianças inocentes. Quer que criança tem culpa de quê? O que é que uma pessoa que está fazendo pecado, ele tem que matar a pessoa que está ali fazendo o pecado, que não tem nada que está atingindo ele? O que é que ele tem a ver com isso? Não cabe a Deus julgar? Isso é uma coisa criminal, civil criminal. Nós temos a justiça aqui na terra. A justiça é para isso. Não cabe a nós fazer com as próprias mãos. Quem colocou ele como matador, como juiz, para estar julgando e já matando as pessoas? Quem o colocou? Quem foi que o colocou como juiz para estar matando, tirando a vida por si mesmo, sabendo que tem uma lei aqui na terra? Tem a lei aqui na terra, já para julgar todos os tipos de crimes. Muitas vezes o homem é errado, é falho. Ele propositalmente, ele julga errado. Porque a lei do homem é falha, é fraca. Às vezes até que mente. Mas a lei de Deus não tem como mentir. Deus não tem como mentir, porque ele está 24 horas, de manhã e de noite, olhando para mim, estou te olhando, Daniel. E se eu me esconder no buraco do fundo do mar, ele diz, eu estou te olhando, Daniel. Se eu me esconder numa caverna sem fim, ele diz, eu estou te olhando, estou te vendo. E se eu me esconder, fugir, pegar um foguete, vou pedir um foguete a Elon Musk, né, para subir, que ele está procurando um planeta para que seja criado a geração, um planeta para ser, como é que se diz? Um planeta para ser populado, para criar prédios, nações. Um planeta para formar uma nação, para que a nação não venha morrer, ou bem melhor, para que a nação não venha cair na morte. Aí quer escapar da Terra, depois que nós mesmos, um planeta para ser populado, bem melhor. Depois que nós, estou colocando eu no meu também, nós mesmos é quem destruímos a terra que Deus criou. Para o homem viver em paz, para o homem viver comendo do bom e do melhor. Assim mesmo ele é tão bom que ele ainda dá do bom e do melhor para nós comermos. Ele nos criou, ainda nos deu a terra para produzir alimento para nós comermos. Isso aqui é um Deus bom, né? E somos nós que estamos destruindo a terra. Não é outra coisa. Que o mal da terra está sendo a desobediência humana. É por isso
que eu estava olhando? A cegueira do homem espiritual. Me perdoe. Um pouco de água. A cegueira do homem espiritual. Ele vê tudo, mas não levanta a cabeça para cima para ver que Deus é Deus, que Ele é eterno. Porque uma explosão não vai fazer tudo isso, não vai criar tudo isso. Chega na faixa de Gaza, não. Chega na divisa da Rússia com a Crimeia. A Crimeia é parte da Ucrânia. A Rússia tomou, não sei se já tomaram para cá, a maior guerra. Veja como é que a Rússia quer destruir a Ucrânia. Quer tomar o território por causa de poder, ganância. Poder. Tem tanto dinheiro o homem, tem tanta fortuna, mas ele quer o poderio. Muitas vezes o homem é tão rico aqui na terra que cria nele um ego de eu sou o maior. E o maior é Deus. Quer destruir a terra. Ou bem melhor, a Rússia, o Putin, quer destruir a Ucrânia. Mas a Ucrânia menor, com 4 milhões, com 40 e poucos milhões de habitantes, está resistindo. Está resistindo. Contra 150 milhões que há na Rússia. E é o segundo país mais poderoso da Terra, atrás dos Estados Unidos. Nem a China, com 1 milhão, quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, não tem o poder que a Rússia tem. Nem a China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não tem o poder que a Rússia tem. E em primeiro lugar, os Estados Unidos aqui na Terra é o que governa tudo. Vai para lá para ver as explosões. Eu vejo a prédio sendo derrubado. Eu vejo a prédio sendo destruído. Eu vejo a vida sendo mortas diante do YouTube. Hã? Como é que uma explosão vem edificar? Uma explosão vem destruir, meu querido. Destruição, já tem nome. Explosão, explodir aquilo que está intacto. Eu não vim de uma explosão não, meu amado. Essa explosão que você fala aí, os cientistas falam, é sobre, em Ezequiel, a queda quando Satanás foi jogado do céu à terra, por Gabriel, pelos anjos do Senhor, expulso do céu por rebeldia, por desobediência. É o que Satanás está fazendo aqui na terra, querendo destruir tudo, ensinando o povo mais e mais ser rebelde. A rebeldia do homem. Irmãos, eu vou falar uma palavra aqui, talvez você não seja de acordo. Ninguém é obrigado a acatar aquilo que eu falo. Mas eu estava pensando aqui, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, Senhor Jeová Nissim, Senhor Oxalá, Oxalá quem dera, o Senhor Jeová Jireh, Senhor Todo-Poderoso, Senhor o Eu Sou, que para ele não tem nome, ele é tudo. O nome dele, ele põe a nação que ele quer, do modo que ele quer, porque ele é Deus. E se você for questionar, ele diz assim, quem é você para me questionar? Quem é você que estava onde quando eu criei as estrelas? Hã? Você estava onde quando eu criei o Jardim do Éden? Vamos falar o quê? Nós somos carne, pó e cinza, e carne mais fraca. Nós somos ser mais fraco na terra. O que nós temos de forte é
a inteligência de Deus que Ele nos deu. Nós somos um ser sábio. Nós somos um ser mais sábio do mundo. Somos nós. Nós dominamos sobre tudo, que Deus falou a Adão, tu vai dominar sobre os animais da terra, tu vai dominar sobre os peixes do mar, tu vai dominar sobre as aves do céu, e tu vai colocar o nome em tudo, porque tu vai ser a autoridade que eu estou dando aqui na terra. E todos os animais terão medo ao homem. Muitas vezes o homem é atacado por mexer naquilo que não lhe cabe, ou por um caso acontecido que você vai passando junto a uma ninhada de leões com leõezinhos novos, vai lhe atacar, pensa que você vai causar, você está ali para causar o quê? Para perturbar a sua ninhada, ou para querer matar a sua ninhada. Ele lhe ataca. Mas o animal só ataca alguém para comer. E o homem, ele tem receio do homem. A força que ele tem é 10 ou 20 vezes mais do que o homem, mas ele tem receio do homem. E o homem é perigoso. O homem pode fazer uma arma, Neide, minha esposa. Já vou lhe buscar, Neide. Olhe bem, o homem pode fazer uma arma? Pode não, já fez. Está fazendo uma arma de destruir uma nação inteira. Uma nação inteira. Como na Segunda Guerra Mundial, a bomba que foi soltada, que foi lançada sobre Hiroshima e Kawasaki, destruiu a nação. Até hoje os que nascem lá são doentes ainda por causa da radiação da bomba. Entendeu? Olha o poder do homem para que é. Para destruir. Para destruir. Pronto. Soltou uma bomba, destruiu. E os que nasceram perfeitos? Ou nasceram homens mais altos, mais fortes, mais poderosos, super-homens? Nasceram o quê? Aí eu estou te mostrando a destruição. Destruição foi destruir, acabar, matar. Por isso que Jesus, no livro de São João, capítulo 10, diante, ele diz assim, olha, eu já vos digo, eu vim, porém, o diabo veio, porém, para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância, porque eu sou o bom pastor. Nós temos o título de pastor, mas nós não somos o pastor real da igreja. O pastor real é Jesus. Nós estamos aqui como pastor cuidando das ovelhas. Tem que ter alguém para cuidar. Mas o pastor verdadeiro que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. E ele é o pastor da ovelha. Ele é o verdadeiro pastor. Amém, meus amados? E hoje o pessoal está brigando para ser pastor, brigando para ser apóstolo, brigando para ser bispo, porque brigando para não sei o quê. É tudo, irmão, para comer dinheiro. Dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é mal. Ele ajuda bastante. E precisamos dele aqui na terra. Mas ele é a raiz de todo mal. Enquanto mais tem, mais você quer ter. Você não vê esses famosos ostentando. Enquanto um compra uma casa de luxo, uma mansão de 100 milhões de dólares, o outro compra de 200 para mostrar que tem mais ainda, que é mais poderoso ainda. Enquanto um compra um jato de 80 milhões de dólares, ou 100 milhões de dólares, o outro compra de 150 para mostrar que ele tem mais, ostentação. É isto que o homem tem no seu coração. O homem não se preocupa em buscar e saber quem é Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Se preocupa só em fazer o que o seu coração ordena. O que o seu coração manda. Cobiça, desejos, maldades. Desejar o mal para os outros. Olhos grandes. Quer vanglória para si. E quando ele não consegue, ele começa a se levantar contra Deus. Quem é o homem para se levantar contra Deus? Olha, numa noite só,
ali em Êxodo, na saída do povo do Egito, Deus falou, olha, vocês de noite, vocês comam essa Páscoa, que era o dia de Páscoa, e depois façam os seus sacrifícios, que antigamente o sacrifício era dessa maneira. Pega o seu animal, sacrifique ao Senhor, Deus derrame o sangue como cheiro suave, a carne, a parte queimada no fogo, outra parte vocês comam, festejam bem, que o povo de Deus é um povo alegre, um povo festejo, que gosta de muita festa, uma festa normal, uma festa sadia, não uma festa que eu estava vendo ontem na televisão aí, meu amado, que eu não vou dizer, era padre colocando mulher na perna e dançando forró, era irmãos. Eu tenho uma igreja até de crentes do forró. Você já viu isso? Crente do forró? Ou é de Deus ou é do diabo. Se você já veio do forró, você está voltando para lá de novo. Se um abismo chama o outro. Não, mas eu sou do forró, mas eu sou controlado. Eu tomo só uma cervejinha. Uma cervejinha e um cervejão, ou uma grade, ou uma caixa. Não é o mesmo. Porque você toma uma, de repente, um abismo chama o outro, você vai tomando mais, daqui a pouco você está chamando de Jesus e de José. Não está nem sabendo como é o seu nome mais. Hã? É isso que Deus quer de você? Embriagado? Olha, eu vi uma coisa ontem que eu fiquei abismado. Eu fiquei atônito, não esperei chegar a esse ponto. Apesar que eu já tinha falado, profetizado antes, para pessoas. Daqui uns dias vai surgir. Tem um PCC, tem o tanto nome que eu não vou nem citar aqui, viu? Mas o mais forte, né? Tem o Comando Vermelho, muitos, que cada um vai dar conta de si a Deus. Não vou tocar nessa parte. Mas está surgindo agora a gangue evangélica. Olha que tempo que nós estamos, surgiu já a gangue evangélica. Eu vi na televisão ontem. Apesar que tem muitas mentiras no Face, né? No Face. O pessoal fala, como é que tem muitas fake news, que é uma palavra mais bonita, que é americana, que equivale às palavras difíceis. As palavras americanas. Fake news. Fake news, eu chamo fake news a mentira, então eu chamo mentira, que minha língua é portuguesa. Existem muitas mentiras na televisão, mas eu vi a gangue dos evangélicos, gangue mesmo. Começou a surgir agora. Quero ver quem é o cabeça dessa gangue. Quem foi o criador dessa gangue. Espero que não seja os 5 pastores mais ricos, não é milionário. Milionário é uma coisa, bilionário do Brasil. O que é que o crente tem que se envolver com tanta política, rapaz? Para com isso. É pelos 45 mil reais que está ganhando um deputado federal, 47, é por 48 mil que está ganhando 50 mil que está ganhando um ministro, ou pelo senador que está ganhando a mesma coisa também. Muito dinheiro, viu? Para comprar casa de 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, é muito dinheiro, é pouco dinheiro para juntar isso tudo. Teria que morrer na política, depois nascer também pequeno, depois de pequeno com 10 anos, que nem Jesus ensinava os discípulos, o pessoal ensinava com 8 anos, já ensinava, 8, 10 anos já ensinava ao povo na sinagoga. Então você tem que reencarnar em outra pessoa
com aquele dinheiro que está sendo a reencarnação, não é encarnação, é reencarnação. E depois reencarnar 5 vezes mais ou 10 vezes mais para juntar uns milhões desses. Ah, mas eu vou dizer para você, antes que você esqueça, mas não existe. Pior que não existe reencarnação. Existiu encarnação, foi de Jesus. Se eu separar também que vejo João Batista, quando estava ali, né? João Batista, quando estava batizando o povo que vinha da Palestina, vinha de Judá, vinha de Jerusalém, para ser batizado, e João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víbora, e vai produzir fruto digno de arrependimento. Não é só você dizer eu sou crente, não. Você tem que dar fruto, tem que dar testemunho. De que adianta uma árvore tão bonita com os frutos podres? Que fruto é esse que está servindo para quem se os frutos são podres? Olha bem, que nem João Batista, que a Bíblia relata que era a encarnação, não fala de encarnação nem reencarnação, fala que o espírito de Elias era sobre João Batista. Isso eu lhe provo aqui na Bíblia, no livro de São Mateus e Marcos. São Mateus e Lucas, logo no começo. O espírito de Elias, do profeta Elias, que era o homem do fogo, ninguém viu o corpo dele, ele foi arrebatado no fogo, era o mesmo espírito que estava sobre João Batista. Aí inventaram o tal de reencarnação, o espírito de Elias reencarnou em João, não reencarnou, era o mesmo espírito que estava sobre João, que a Bíblia quer dizer, que estava sobre Elias, estava sobre João Batista, quer dizer a proporção de poder, era a proporção de unção, a mesma unção que Elias tinha, João Batista tinha também. Aí começa um tal de reencarnação, um tal de purgatório, não vou me calar nessa parte, porque eu não estou entrando nessa leitura, não, a leitura é outra. Sim, mas eu estava falando do quê? Sobre o quê? Meus amados, muita gente apostatou da fé, que nem eu falei na outra mensagem, dando espírito a espírito de demônio e ouvido a espírito, a voz de demônio e espírito enganadores. Porque escuta o que ele quer, faz o que ele quer, é o que ele quer. Mas por isso que eu estou dizendo nessa noite, não se preocupe com eles. Vamos tentar ficar firme com Jesus. Se nós formos olhar muito a vida deles, nós vamos ficar que nem eles, vamos cair também. Vamos nos segurar com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós formos olhar para o homem, vai cair também. Ah, que nem eu falei, o forró. Forró evangélico. Pai, o pau quebrava mesmo. Ah, eu estava vendo uma igreja evangélica. E igreja co-irmã, ao qual eu faço parte, viu? Co-irmã. Não vou dizer nem o nome. Eles estão cantando os louvores agora para ganhar os jovens diferente. Não é mais louvores sacros, não. Louvores da Bíblia também. Mas não da maneira que é tocado, entoado, pelo certo, não. E louvores avulsos também. Bonitos, mas do jeito que está, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha você dizer que Deus é para Deus. Deus não quer porcaria, não. Deus não se agrada de imundice, não. Deus não quer coisa suja do diabo, não. Deus não precisa disso. Deus foi o criador, Deus é o criador do diabo. Ele mesmo criou o diabo lá em cima, que era Lúcifer. Naquele dia, quando o criou, não era diabo ainda. Foi diabo quando ele começou a mudar a mente, que lá não tem pecado, quando o seu coração começou a intentar o mal. Aí o Senhor disse, não, esse cara não está mais no meio de nós, não. Se rebelou contra Deus. Entendemos, amados?
Na igreja estava tocando jovens, tocando em ritmo de pagode, depois de ritmo de rap, pá, 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 e outro em ritmo de samba, sambando com as moças e as moças, pá, 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 pá. Filha, saia dessas igrejas. Filhos, saia dessas igrejas. Procura uma igreja séria. Não estou dizendo que aqui eu tomo conta é a séria. Perfeita, não. Mas eu tento ensinar o que é certo. E não coabito com essas coisas, eu não aceito, não. Pastor, quando esse pessoal chega, esse grupo chega, é tanto samba, tanto rap, tanto não sei o quê, é tanto forró, que a igreja lota de jovem. Aí entra tanta oferta, entra tanto voto, tanto não sei o quê. Eu digo, vá com seu dinheiro para outro canto, mas aqui na casa de Deus é santa, é santa, é santa, a casa de Deus é santa. Quer dizer que tudo é comprado. Aí o pastor disse, vou encher meu bolso, vou comprar logo a minha limousine. Não, é a minha Ferrari, que é tudo agora é Ferrari e Lamborghini e jato, meu jato, pronto. E meu iate. Meu amado, tudo é ficar, não é pecado você ter, não. Que vontade que eu tenho de ter, porque eu sou caiçara, nascido e criado em beira de praia, que não falei para vocês lá em Boa Viagem, no Pina, criado em Olinda, por ali. Sempre pesquei com meu pai no alto mar. Meu sangue, eu sinto sangue de pescador ainda. Passava a semana no meio do mar, só vendo céu e terra. E nós passava a noite, o dia todo, a noite, o dia viajando para ir para o lugar de pesca. Não via terra, não via monte, não via nada. Só via céu e mar. E eu, sem ser cristão, dizia, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Por isso que a terra é redonda. Por isso que a terra é redonda. Se Deus quiser destruir a terra, não destrói em questão de segundo. Eu sendo pecador abominável. O quê? Pecador dos piores. Mas meus pais eram crentes, cristãos. Eu tinha um temor. Não tinha temor. Se tivesse temor, obedecia. Mas eu olhava aquilo e ficava olhando, dizendo assim, eu tinha um pouco de receio, um pouquinho só de temor. Um pouquinho só de medo, não era de temor, medo. Porque temor é obediência, não é medo. Entendeu, meus amados? Forró dentro de uma igreja, pegar uma irmã, tocar naquela pessoa. Irmão, olha a tua veste quando tu entra na igreja. Não se vista que nem aquele povo do mundo, não. Aí tu verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve. É bíblico. Verás a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Irmão, servir a Deus. Eu fui no médico que eu passei, ele falou, não, que minha mulher passou, de rotina, médico de rotina, e eu que levo ela, aí o médico olhou e falou, Daniel, que camisa bonita. É que eu tô olhando mesmo. Tô parecendo um espanholito. O espanholito não é um argentino, ou então boliviano, né? Roupa de boliviano. Essas camisas, minha filha que me deu. E eu gosto dela. E ele dizendo, camisa bonita. Será se eu usasse uma camisa mais bonita ainda, com frisos de ouro, papapá, papapá. Oh, que camisão, ostentando lá, papapá. Será que Deus quer aquela roupa que eu estou vestindo? Ou Deus quer aquilo que está dentro de mim? A minha simplicidade, o meu amor, a minha comunhão com Ele, a minha sincera fé com Ele. Por isso que tem gente que diz assim, Deus não quer roupa, quer o coração, não sabe explicar, né? Mas Deus também quer o corpo. Você esqueceu que Deus quer o corpo? Corpo, alma e espírito, irrepreensível para a vinda do Senhor. Como é que você, tudo bem que você gosta de uma roupa, você vai vestir uma roupa
seminua para ir para a casa de Deus? Para quê? Para chamar a atenção dos outros? Sem contar aquelas mulheres que, eu não vou me calar, aquelas pastoras, que agora é de biquíni na beira é de biquíni em cima dos carros, ostentando. Irmão, você está na sua casa, tudo bem. Se quer vestir uma roupa mais adequada, tudo bem. Mas você não tem. O Espírito Santo não está mais em você, não. Você não sente mais o toque do Espírito Santo quando você veste uma coisa imoral. E leva para a igreja também, para todo mundo seguir ela. Eu vi 5 pastoras aí, que uma tinha uma série. Ela era tão bem feita de corpo, tão bonita de corpo. Olha bem, o homem natural. Estou falando, eu não sou hipócrita, estou falando com sinceridade. Eu falei, meu Deus, essa mulher está tirando minha atenção de Deus, não pode vestir uma roupa dessa aqui, apesar que eu sou ligado em Cristo. Mas o diabo usa aquelas pessoas para tirar o foco do verdadeiro crente que está buscando a presença de Deus, do Espírito Santo. Meu Deus, se essa mulher baixar um pouquinho para pegar um envelope que caiu no chão, ou se ela for descer um degrau, tá vendo o céu e as estrelas? Irmão, isso é falta de reverência, não é falta de vergonha. Essas pessoas, as igrejas são cheias, porque muitas pessoas vão para olhar o corpo dela, para olhar para ela, para olhar o jeito dela e dizer que nada, tudo serve, tudo serve. E muitos que não conhecem a palavra dizem assim, eu sou novo convertido e é novo convertido mesmo, mas isso aqui tudo vale, isso aqui tudo vale, Deus só quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Se viste direito, tenha vergonha na sua cara. Deixa de ser sem vergonha. Se vista moderadamente para ir para a casa do Senhor, e não é só lá não, lá fora também. Nem andar que nem velho, ande que nem a sua mocidade, que nem sua beleza, mas que seja uma coisa, que seja uma coisa natural, que seja uma roupa que não dê escândalo, não dê escândalo. Porque você é um espelho, que o povo se espelha em você, ô pastora. Apesar que eu não sou chegada a pastora, não. Mas colocaram, fazer o quê, né? Eu nunca aceitei, não é hipocrisia, não, e não é machismo, não. Nunca aceitei ser doutrinado, ensinado, ou como é que se diz? Não é dominado, é ser exortado ou congregar com a mulher sendo pastora, sendo uma pastora minha. Nunca, nunca. E não aceito. Aqui ainda tem homem. Aqui ainda tem homem que Deus colocou como cabeça. Porque as mulheres falavam muita besteira e Paulo mandou ficar calado para aprender com os maridos em casa. Não é desse jeito, não. Depois eu explico isso aí. Que as mulheres, na graça, podem falar. Pode fazer seu campo missionário como missionária. Mas para exortar e para ensinar homens e para ser dirigente de homens, eu não concordo. Não é que eu sou machista, não. Nem homofóbico, nem nada, não. É porque eu não concordo, eu vou pela Bíblia. Vou pela Bíblia. Se o dízimo foi até o Velho Testamento, ele só ficou no Velho Testamento, porque eu estou trazendo para cá. Se as leis aqui na terra, diante de um delegado, pela periculosidade que eu fizer, pela maldade que eu fizer, você julgar por aquela lei, é por aquela lei. Tem muitas leis aqui na terra, milhares de leis. Se Moisés escreveu 613 mandamentos, é 613 mandamentos, não é 612 não. Se eu trouxer um para cá agora que estou pela graça, por que eu trago só um mandamento? Não é bem mandamento não, era ordenança.
Eu tenho que trazer os 613. Ô, irmão, traz só um, que é o dízimo. Só um. Que diz que está vigorando aí. Fazem uma lavagem na cabeça da pessoa aí e diz que muitos pastores aceitam, dizendo que Deus, Jesus também trouxe no Novo Testamento o dízimo para os gentios. Tomar mais um pouco de água. Deixa o seu like, meu querido. Se inscreva no canal. Eu estou falando para te ajudar. Porque estou com 42 anos de evangélico. Ainda estou aprendendo e apanhando muito. Tem dias que eu digo assim, não sei se vou suportar o mundo do jeito que está indo. Eu não estou falando do malfeitor aí fora que violenta a criança, essas coisas, não. Isso aí é abominável. Eu estou falando dentro da nossa própria casa, a igreja. Se a igreja, estava falando sobre igreja preta, igreja branca, cada um pinte do jeito que quiser. Quem quiser pintar a igreja de sangue, porque pinte também. Agora a nossa não. A nossa é azul claro ou então branco. Branco suja até muito, né? Mas ou então azul claro. Branco não é para dizer que eu estou dizendo que é santidade, não. Ou um azul bem clarinho, um verde bem clarinho. Mas tem tanta tinta. Você tem um bom gosto, viu? Você tem um bom gosto. Pinta logo de preto. Tem uma perto de mim aqui que é toda preta, eu não digo nada. Aí também ele não me sauda muito. Ele não vai ver com minha cara não sei porquê. Passei de noite, domingo de noite, para ir buscar minha mulher, minha esposa. Eu quero que você anda olhando a vida dos outros. Não estou olhando a vida dos outros, não vou ter olho na cara. Se eu não olhar dirigindo, vou bater no esferro que tem do lado dela assim, ou então vou bater no outro carro. A gente olha, a gente vê. Toda preta. Toda preta. Mas o problema não é estar toda preta, que só tinha 6 luzes acesas. Cuidado nos lobos, no meio dessas ovelhas. Cuidado nos lobos no meio das ovelhas, meu irmão. Depois você diz que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo escuro, tudo escuro. E mais uma ovelhinha bonita lá dentro, aí depois o irmão fica logo perto daqui a pouco, como é que fica? Já tem uma me pedindo oração todo dia, quando eu vou levar minha filha, minha neta, na escola. Ora por mim, pastor, que eu separei do meu marido e coçando a coceira que tem que tem na cabeça, não, nas pernas mesmo. E, pastor, eu digo, não, irmã, depois a gente ora na igreja. É que ele tá usando isso, usando droga, fazendo aquilo, e eu tô na casa de minha mãe, fazendo isso. Eu falei, irmã, essas coisas você se resolve com ele. Tenta ganhar o seu marido, já que a irmã é cristã, já que a irmã é evangélica. Não, mas ela não anda nua, não. Ela não anda dessa maneira, não. Eu estou falando sobre a sabedoria de hoje em dia, que é uma palavra de conforto. Eu digo, irmã, eu vou orar por ele. E eu gosto dele. Eu gosto dele como um grande irmão. A fraqueza nele é mais forte, porque não dá lugar ao Espírito Santo. Diga ao fraco, eu sou forte. Se a tentação é grande, clama ao Senhor, que Ele te livra de todas. E lute. Deus não vai te dar a vitória sem você lutar, não. Deus não vai te dar a libertação sem você pelejar. Olha, Jacó, para receber uma bênção, sabe o que ele desceu quando saiu da casa de Arão? Arão. Foi Jacó na casa de Arão. Na casa de Arão, não. Na casa de Balaão, não. Na casa de... Deixa eu me lembrar o sogro dele, que era irmão de Rebeca. Ele saiu de lá com suas fazendas. Não foi na casa de Arão, não, viu?
Deixa eu me lembrar, já eu me lembro o nome dele. Jetro. Sim, eu já me lembro. Porque é muitas coisas para a gente gravar tudo na mente, é difícil. Olha bem, ele quando saiu da casa do seu sogro, que levou suas duas mulheres, que ele foi enganado, Labão, saiu da casa de Labão, seu sogro, levou suas duas mulheres, que a mulher dele que ele queria era Raquel, mas era que ele queria é Rebeca. Um instantinho só, meu amado. Da casa de Raquel. Ele queria casar, amava tanto ela que ele falou assim: sogro, meu tio, sogro, meu tio, eu trabalho para você 7 anos de graça, só para conseguir a minha esposa. Ele trabalhou 7 anos, cabra macho, cabra homem. Mas quando chegou no 7º ano, o sogro dele foi fazer o casamento, embebedou tanto ele, deixou ele tão bêbado. E ele não disse como era o costume daquela terra. O costume da terra era casar a mais velha, e a mais velha era Léa, ainda não tinha casado. Deixou ele tão bêbado lá, e depois jogou, foi a Léa lá dentro, ele agarrou a Léa lá, não sei como que como é que se diz, que eles viviam como nômades, né? Não sei como não caiu a lona. Ele tô com Raquel. Quando foi de manhã que ele acordou na ressaca lá, que viu pra cara dela, falou que ia matar até o sogro, que já estava casado com a Léa. Falou, tu me enganaste, trabalhei 7 anos por uma. Entendeu? E tu me desse a mulher errada. Ele falou, não, aqui é assim, casa mais velha. E por que não me falasse antes? Também agora eu vou trabalhar mais 7 anos de graça pela mais nova. E trabalhou 14 anos para Labão. E quando saiu de lá, saiu podre de rico, enriqueceu Labão 3 vezes mais. Porque Deus, quando é na vida do homem, Deus, ele honra a sua palavra. Mas não vai casar com 2 mulheres não, viu, meu irmão? Isso aí não tinha lei. Isso aí ainda não tinha lei. Moisés ainda não tinha escrito a lei. Isso aí foi no tempo de Jacó, Isaac. Foi no Velho Testamento. E também não tinha lei ainda. Ele pegou, quando ele saiu, muitos anos trabalhou, foi embora e o sogro dele não queria que ele fosse. Rodeava ele para atacar ele, para tomar o rebanho, para matar ele. Mas ele conseguiu escapar e foi embora. E levou suas 2 mulheres. Mas hoje, irmão, você não está vivendo na lei não, né? Que você traz o dízimo é da lei. Não vai casar com 2 mulheres não, que é pecado. É uma mulher para cada homem. Porque agora tem lei, a lei de Cristo. A lei de Cristo, a lei espiritual, a verdade, como Cristo falou, e também Moisés também já tinha colocado, nos seus estatutos já tinha colocado, no livro não foi o livro que ele escreveu, foi na carta não, deixa eu me lembrar direito, no livro que é escrito a lei, um caderno, era como se fosse um caderno, mas era feito de couro de animais, papiro, né? Ele escreveu 613 mandamentos. Mas nesse mandamento ele falou, cada homem com cada mulher, só uma mulher. Uma mulher para cada homem é o suficiente. Naquele tempo a pessoa casava com muitas mulheres, com tudo, essas coisas, porque antigamente a terra era vazia e sem forma. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão viveu 920 anos, Adão. Né? Adão morreu. Depois seus filhos começaram a gerar com primas, não sei o quê, porque por aí você vê
quando Adão teve Caim e Abel, Caim matou Abel logo no início, né? Que Caim era lavrador e Abel era agricultor, Caim. E Abel era vaqueiro, não, como é que se diz? Ele cuidava de animais. Ele tinha... tem outro nome na Bíblia que falava antigamente. Ele era vaqueiro, não, ele cuidava de animais. Aí ele ofereceu para sua oferta uma novilha sem mancha para Deus. Deus se agradou mais ainda e Caim, em vez de ficar quieto, não. Esperar no Senhor, não. Com tanto raiva, tanto ódio que ele teve, que Deus recebeu mais a oferta de seu irmão, aí matou o próprio irmão. Aí ele foi para uma terra de Nod. Nessa terra de Nod, e Deus colocou um sinal em Caim. Quem matar Caim, morrerá. Ninguém pode matar Caim, ele e sua família morrerá. Aí Caim lá edificou uma cidade, encontrou sua mulher, conhecia sua mulher, conhecia se chegar a ela, viu? E com ela teve muitos filhos. O filho que ele teve foi Enoque, onde ele colocou o nome da cidade, era Luz, antigamente colocou a cidade de Enoque, entendeu? E teve muitos filhos. E essa mulher foi de onde? Prima dele, irmã não foi. Ou podia ter sido irmã também, prima. Mas o homem vivia até quase 1000 anos. Porque quem mais viveu naquele tempo? Quem foi? Matusalém, né? 966 anos. O homem que mais viveu na Terra. Aí morreu. Mas agora não, depois do dilúvio para cá, de Noé para cá, só o máximo 120 anos. O homem, quando chega a 60 anos, já está caindo os pedaços, né? Mas olhe bem onde eu quero chegar. E a palavra? Já estamos 1h e 12 minutos. E a palavra? Ah, sim. E a igreja que estava lá era cantando um rap. E o cara era bom de rap, pelo jeito dele, que eu não gosto de rap. Cada um tem seu gosto de sua música, né? Mas ele cantava um rap muito, muito bem cantado mesmo, que até o locutor falou, olha, canta melhor do que o próprio cantor mesmo, rap lá, e cantando, mas para Jesus, não sei o quê. Jesus não precisa dessas coisas não, meu amado. Meu amado, Jesus não precisa que você cuide da sua saúde, cuide, que eu corra, saia correndo, fazendo um esporte, é bom para o meu coração, melhor para a mente, para a minha saúde, que se eu andar um pouco aí, já fico todo doído, todo quebrado. Entendeu? É bom para a saúde, o melhor remédio que tem para a saúde, para a mente, é você praticar esporte, praticar fisioterapia, essas coisas, né? Eu fazia, agora eu parei. E tô pior do que um velho de 90 anos. Pior do que um velho de 80 anos. Mas é assim mesmo. Olhe bem, em breve eu vou começar a fazer novamente, se assim o senhor permitir. Olhe bem, é bom para a saúde. E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que essas pessoas, irmãos, não tem temor de Deus, não. É tudo na igreja rindo, com zombaria, com mexericagem, tititi, a zombaria, começa a zombar das coisas de Deus, não, que tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Não brinca com Deus vivo, não brinca com Deus eterno, não brinca com Deus todo-poderoso, não brinca com Deus salvador, não brinca com Deus também que mata. Porque ali no Egito, quando teve a Páscoa, que eu parei na Páscoa, Deus, que matou o povo do Egito aí, quando acabou a noite, asperge na porta o sangue do cordeiro, para o meu anjo, ele disse, o meu anjo, passar de noite não vos pegar desprevenido, não vos matar. E matou todos os primogênitos, os filhos da linhagem, matou o primogênito de Faraó e todos os primogênitos do Egito, matou. Mas na casa dos hebreu não morreu nenhum. Mas se eu fosse desobediente, ou um hebreu desobediente, não colocasse o sangue do cordeiro, o anjo matava também. Será que ele não sabia que você é hebreu? Sabia, mas por desobediência. Mas vamos, isso é outra leitura, viu? Que eu vou cair na maçã do Éden. Na maçã, na fruta do Éden, que eu não sei se é maçã, é pera, não sei o que é. Sim, aqui ele disse bem claro.
Olhe bem, no 14, está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Meu amado, tem hora que Deus está olhando para você e nem se preocupa que você era cristão, agora é ateu. Tem tanto ateu agora. Só porque Deus não faz a vontade dele, ele não quer mais ser crente. Porque Deus não fez o que ele quis, não é mais crente, não crê mais em Deus. Deus não é obrigado a fazer o que você quer, nem o que eu quero, não. Ele faz o que ele quer. Eu peço, se ele quiser fazer, ele faz. Pedir é uma coisa. Pedir, dá-se-vos-á. Em São Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Batei-vos, abre-se-vos-á. Mas ele dá se ele quiser. E no momento dele. Não é no meu momento, não. Se você quer no seu momento, meu amigo, está perdendo tempo. E se aquele momento que Deus te der não for propício, você quebrar a cara, como é que fica? Deus só dá no tempo certo. Tem um ditado aí no mundo que fala que Deus tarda, mas não falha. Eu já não concordo com esse Deus tarda, mas não falha. Eu concordo assim. Deus age no momento certo. Deus age no momento dele. Amém, meus amados? E na vinda do Senhor, por isso que não adianta eu me preocupar, nem você estar se preocupando se eu não vou ser mais crente porque fulano não era um pastor, agora é ateu, não aceita mais, não quer mais aceitar as coisas de Deus, ou porque aquela lá anda quase nua dentro da igreja, porque aquela lá anda causando pudor nos outros. Meu amado, se preocupa com ela, nem com ele, não. Se preocupa com você. Se preocupa, eu tenho que me preocupar comigo. A salvação é de graça. Mas cada um que busca a sua salvação. A salvação vem para todos. Agora pega quem quer. Aceita quem quer. Olha bem. Deus não está preocupado se você aceita ele, se você não acredita mais nele. Deus, Jesus, ele quer de mim que faça a vontade dele, de você, que pregue a palavra, seja obediente. As outras coisas quem faz é ele. Se você aceita ou não, a pessoa aceita ou não, entra na casa da pessoa. Se você não aceita crente, cristão, então pronto. Se aceita só gospel, então eu tô fora. Esse gospel, tô quase gospando, tô quase cuspindo aqui no chão, tanto gospel. Que tá surgindo um escândalo tremendo com esse nome gospel. Não é tanto por nome gospel. Perdão. É com as pessoas que se diz gospel. Porque no gospel ele diz que vale tudo. Mas naquele dia não vai valer tudo, não. Vai valer só a palavra de Deus. Só a palavra de Cristo. Tudo que tu fizer aqui está escrito. Naquele dia tu vai dar conta das palavras. E do que tu fizesse aqui. Por isso eu digo a você, meu amado, se aproxime de Deus. Ouça a verdade. Ouça a palavra da verdade. Nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Jesus te ama. São João capítulo 3, versículo 16. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Deus não está te condenando, nem Jesus. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. É você mesmo que está se condenando. E não se preocupe, não. Naquele dia, todos vão ser levados a juízo. Não vá por ideia de homens, não. Vá pela Bíblia Sagrada. O homem está falando, então vá pela Bíblia Sagrada. O diabo com essa palavra todinha, esse 63 livro todinho, ele diz de cor a cor, tudinho. E ele vem com a voz bonita e é capaz de enganar até você, os escolhidos. Meu amado,
aqui, ó, não se preocupe com a salvação. Você prega o evangelho, mas não se preocupe não, você já está pregando o evangelho. Deixa que Deus faz a obra. Se ele der lugar, se não der, cada um naquele dia, olha aqui bem claro, olha, está escrito pela minha palavra, diz o Senhor dizendo, aqui no Novo Testamento, hein? Todos, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus que ele é Deus e que seu filho é Deus. Não adianta. Ah, mas eu vou morrer naquele tempo, não estou nem aí, pessoal. Mas você vai ressuscitar. Vai ressuscitar como você morreu. Como você morreu. E ali você vai ouvir a palavra, você vai ouvir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, julgando a minha causa e julgando a tua causa, julgando a causa de outros. Por isso que eu te digo, meu amado, volte para Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. São João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. São João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele dizendo Jesus. Então não adianta. Não adianta procurar atalho que não tem. Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém, meus amados? Porque naquele dia não vai ter ninguém do seu lado, não vai ter juiz aqui na terra, não vai ter advogado, não vai ter nada. Todo o joelho dele ele pode ter a perna, que nasceu com a perna reciclada, que não se dobra, mas naquele dia vai se dobrar diante dele, porque ele é senhorio e ele é Deus. Ele virá milhares de anjos e levará os seus escolhidos. Por isso, meu amado, não vai em conversa de homem, vai na Bíblia. Não vai essa conversa, não, porque essa roupinha não tem nada, não. Irmão, Jesus. Irmão, tem gente que diz que é proibido uma calça na igreja, vestir uma calça. Eu já digo assim, ó. Você orou a Deus? Orei. O nosso costume aqui no Brasil é dessa maneira. Mas tem calça para homem e calça para mulher. Mas não vestir. Tá, é bem melhor uma mulher vestir uma calça, não tão ligada, do que vestir uns vestidos tão colados que tem agora, que mostra até... como uma calha que desce a água. Mostra até a calha da descida da água. Tão colado, tão ligado, que você diz, meu Deus do céu. Não tinha outra roupa, não? Causando pudor dentro da igreja e não se envergonha de estar mostrando o seu corpo. Seu corpo é santo? Não. Se fosse santo, santificado em Deus, você tinha vergonha de vestir tal coisa. Irmão, tudo é com ordem e decência. Não estou mandando você ser uma velha, mas ao menos se vista adequadamente. E tem muitas irmãs que se vestem adequadamente como serva do Senhor, e eu vejo elas louvarem e cantarem como serva do Senhor, embora que por dentro eu não sei, quem sabe é Deus. Só sei que dá testemunho como mulheres de Deus e como jovens de Deus. Mas não vai no caminho das outras loucas, não, das nécias, não, das 5 nécias, não. Vá, siga o caminho de Cristo pelo proceder das prudentes. Foram 10, 5 loucas e 5 prudentes. 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes entraram para o reino, para as bodas, mas as loucas não, as nécias não. Sim, naquele dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus, e você vai saber que Deus é Deus. Não adianta seu poderio, não adianta sua autoridade. Irmão, tem pastor, irmão, que está fazendo da igreja um palco de
não é mais púlpito, não, é palco. Palco de dança. Ou então palco de política. Meu irmão, olhe bem, que eu vou falar aqui agora. Eu não tenho nada contra os políticos. Não tem nada contra eles, contra os políticos. Existe político ruim e político ruim. Político bom não existe. Não existe. Existe político menos pior. Mas político bom não existe. Existe o menos pior. Se você quer ser político, Deus aprovou? Ah, porque Daniel foi isso, mas Daniel não foi feito votação para Daniel, não. Mas José também. Não me colocar José, não. José não foi feito votação para ele ser o maior governador do Egito, não. Não é o governador, não. Foi Deus que o impulsou. Por isso que eu digo, não sou contra você ser político, mas que não exerça o seu cargo em cima do púlpito. E nem venha pregar política na igreja. Pregue a salvação, pregue a libertação, pregue o que é certo, pregue o amor de Cristo. Essa outra parte você prega onde é devido para você pregar. Quer pregação também, mas você pregar em outro lugar. Falar sobre política. Político no púlpito para estar falando de política e pedir voto, nem vá. Ô irmão, esquece a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, convenção, vou logo dizer, Cadebras, pronto, esquece. Onde o pastor Daniel está. Outras podem até aceitar, mas eu não aceito. Eu não aceito. Se não quiserem me dar nada, não dê. Eu também não estou pedindo, também não estou vendendo voto. Não estou vendendo voto dos outros, as almas dos outros estou vendendo agora. E não estou preocupado se quem vai ganhar, quem não vai. Para mim é tudo uma coisa só. Quando estiver ali dentro, tudo é uma panelinha só. Amados, sim, mais um versículo, né? Irmão, chegou para a Bíblia. Irmão, isso é um escândalo que estão fazendo da obra do Senhor. Irmão, não tem mais outros pontos para ele atacar. O inimigo agora se levantou com tudo. O inimigo, até dentro da igreja, é onde mais se levantou para atacar a própria igreja do Senhor, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, mas vamos ler o último versículo, né? 14:12 de aos Romanos, diz assim, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso, irmão, que eu me preocupo muito comigo, com minha família. Tem uns que são evangélicos, mas tem uns que meio assim, vive como quer. Irmão, eu já ensinei o caminho. Ensinei o caminho da verdade. Cada um segue o que quer. Eu não vou me martirizar pelos outros, não. E ninguém é obrigado a ser cristão e andar na verdade. Tem muitos cristãos também que são falsos cristãos. Estão ali para representar. Mas ainda existe o verdadeiro cristão. E você é um deles. Você é um deles, meu amado. Não estou apontando para mim ali porque eu não estou vendo ninguém. Mas é você que é um deles. Verdadeiro cristão. E você, meu amado, conserta o teu altar. Faz um conselho com Deus. Que nosso Deus é um Deus vivo, não é Deus morto, não. E vê que estás falando, o que estás fazendo. Porque o Senhor vai te levar a juízo naquele dia. Cada um dará conta de si a Deus. Você dará conta dos seus atos, eu darei conta do meu, minha esposa dará conta do dela, meu filho dará conta do deles. Sabe por quê? Certa feita Jesus falou, dando os últimos ensinamentos.
vou ter que desligar aqui.